abrir sua Bíblia. Hoje não temos telão, por isso você tem uma Bíblia, talvez aí no seu celular. Então abra, por favor. Se você tiver no celular, faça a opção pela Nova Almeida atualizada, que é a que eu vou ler. 2 João, vamos começar por lá. 2 João, capítulo, eu vou dizer capítulo, mas só tem um. É o versículo 12. E a terceira carta de João, versículo 13. Então, segunda carta, versículo 12. E terceira carta, versículo 13, ok? Entendeu? Ficou confuso? Só tem um capítulo, então não precisa dizer capítulo. Não, só tem esse, então é esse mesmo. Versículo 12 na primeira carta e versículo 13 na segunda carta. Eu esqueci de algum aviso aí, líderes? Se eu esqueci, porque como não teve nosso telão aí, nossos avisos, talvez ficou algum para trás aí. Algum necessário, urgente? Visitante, não chegou nenhum. Tem alguma pessoa que está pela primeira vez aqui hoje? Primeira vez, pastor. Primeira. Tem? Faz assim. Não? Hoje, gente, não temos, só quem já esteve aqui. Obrigado, viu, Natália? Então vamos lá, gente. 2 João, versículo 12 e 3 João, versículo 13. Quem encontrou, diz um amém aí. Quem não encontrou, pede ajuda a quem está do lado, ou então se achega para ler com a pessoa que está próxima a você. A palavra do Senhor diz assim: ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Agora nós vamos lá para a 3 de João, versículo 13. Lembrando que esse texto de 2 João é destinado àquela que ele denomina senhora eleita. Alguns dizem se tratar de uma pessoa, de uma mulher, líder, mas a grande maioria entende se tratar de uma igreja, senhora eleita com os seus filhos. Então seria a igreja com os seus membros. E terceira carta de João, ele escreve a um cristão leigo, não era um líder, talvez reconhecido, um presbítero, mas era um cristão muito destacado pela sua fé, que era o Gaio. E aí ele escreve o seguinte: muitas coisas, verso 13 da terceira carta, muitas coisas tinha para lhe escrever, era Gaio, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. Vamos orar? Jesus amado e bendito, obrigado por essa noite, por essa oportunidade de lermos a Tua Palavra e de meditarmos nela também. Fala conosco, abre os nossos olhos espirituais. Os nossos corações sejam receptivos a essa semente, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você percebeu que é quase um Ctrl-V, Ctrl-C, né? A mesma intenção, a mesma palavra, vamos dizer assim, que ele disse na sua segunda carta, o presbítero João, o apóstolo João, a senhora eleita, ele deu a Gaio também. Ele termina suas 2 breves cartas dizendo que ainda tinha muito para falar, mas que ele não queria fazê-lo com pena, tinta e papel, mas ele queria uma ocasião de vê-los pessoalmente. Irmãos, eu estava lendo essas cartas esses dias agora, dessa semana, e esses versículos assim me saltaram como uma realidade que eu comecei a pensar por mim. Irmãos, nós estamos aqui com um líder, e ele já se denomina presbítero. A palavra presbítero quer dizer ancião, alguém com uma idade mais avançada e que tinha um cargo de administração
no caso aqui na igreja. Ou seja, João não era mais um jovem, João já era um ancião quando ele escreve essas cartas. Irmãos, e o que me chamou a atenção era ver na liderança desse homem alguém que prezava pela proximidade. O tema dessa mensagem é o resgate da proximidade. Em que ele, irmãos, é muito interessante que seja o João, porque João parece ser alguém que gostava de estar junto das pessoas, de estar próximo às pessoas. Haja vista, irmãos, que ele é mencionado como aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus na hora da ceia. Ele não se contentava apenas em ficar na mesa, ele queria estar reclinado no peito de Jesus, ele queria estar perto, ele queria estar próximo, ele queria estar junto. E João encerra essas cartas dizendo assim: eu tenho muito, mas eu quero ver vocês. Em vez de escrever mais uma outra carta, ao invés de escrever mais uma outra série de verdades, eu prefiro ir até vocês, eu prefiro estar perto, eu prefiro comunicar isso olhando nos seus olhos, se possível tomando um cafezinho, perto de você. Irmãos, proximidade. Eu fiquei pensando quanto à nossa realidade hoje. Talvez se fosse escrito hoje, ele diria assim: eu tinha muito para falar, mas não quis fazê-lo por e-mail, não quis fazê-lo por WhatsApp, não quis fazê-lo por direct, não quis fazê-lo por SMS. Seria uma outra realidade, não mais envolvendo pena, tinta e papel. Seria uma coisa mais moderna, uma mensagem, algo mais rápido. Mas ainda assim, eu imagino ele dizendo que não queria mandar nenhuma dessas mensagens, mas que queria ir nos ver lá na nossa casa. E aí você diz: pastor, graças a Deus, nossa época está bem melhor. Quanto tempo levava para chegar uma carta dessa? E se chegasse? Hoje a gente põe no correio, registra, e às vezes nem chega. Tem que fazer um registro de recebimento. Você paga mais por isso, para que a pessoa, quando receber, você receba a notificação que ela recebeu a sua carta. Imagine nessa época. Quando chegava, então, irmãos, hoje você diz assim: pastor, graças a Deus, está tudo mais fácil, mais rápido e melhor. Concordo em partes. Eu concordo que esteja mais fácil, eu concordo que esteja mais rápido, mas eu não concordo tanto que esteja melhor. Eu vou lhe dizer a razão disso. Eu estava lendo uma pesquisa que foi feita por uma psicóloga norte-americana com 11 milhões de jovens. Então, esses jovens nascidos entre 1995 a 2015, portanto, jovens e adolescentes que estariam hoje na idade de 12 a 29 anos. Quem está nessa categoria aí, levante a mão. Quem está aí? É de 12 a 29. Neia, levanta. Quem aí? Quem? Deixa eu ver. Aí, muito bem. Pois é, essa pesquisa foi feita entre esse grupo, que é chamada a geração Z, que cresceu com os celulares. Essa geração que já nasceu com um cabo USB ao invés do cordão umbilical. Essa geração super conectada, essa geração que já entrou na questão das redes, das mídias, e que não sabe o que é uma vida sem internet. Não viveram isso, não tiveram essa fase na vida, não provaram, na sua maioria, essa realidade da internet. E essa pesquisa mostrou, irmãos, que essa geração super, hiper conectada, ela foi definida por taxas crescentes de depressão, ansiedade, insônia, solidão e ideação suicida. E eu fiquei pensando, irmãos,
no item chamado fator solidão. Irmão, parece ser uma coisa contraditória, porque, irmãos, nenhuma outra geração da história esteve tão conectada ao mundo como a nossa. Eu posso mandar uma mensagem e manter uma conexão em tempo real com alguém que está do outro lado do mundo, 24 horas. E nós temos isso, irmãos, essa movimentação, curtindo, publicando, mandando textos, e-mails, mensagens, WhatsApps e etc, etc. E ainda assim, a pesquisa mostrou que as pessoas estão cada vez mais solitárias. Como que pode? Como que eu posso estar conectado com o mundo inteiro? Se eu quiser falar com um amigo meu agora, que mora lá no Japão, eu vou falar com ele. Talvez ele demore um pouquinho para ler, para responder, mas eu vou me conectar. E ainda assim, a nossa geração e essa geração envolvida com essa realidade está cada vez mais solitária. E a questão da solidão, irmãos, é algo muito preocupante. É algo muito estarrecedor, porque a solidão, ela tem um impacto de mortalidade semelhante a uma pessoa, segundo a pesquisa, que fuma 15 cigarros por dia. Então, uma pessoa que fuma 15 cigarros por dia, ela tá se matando. Pois bem, quem está nesse fator solidão, ela tem uma taxa de mortalidade muito semelhante a essa pessoa que fuma 15 cigarros por dia. E chega a ser mais perigosa do que a obesidade. É a solidão. Parece ser ilógico, mas é um fator real nos nossos dias. Irmãos, a preocupação é tanta que o governo do Reino Unido foi o primeiro governo a nomear um ministro da solidão. Uma pessoa que ocupa um cargo público de ministro para equacionar a questão da solidão. Tamanha a preocupação que esse fator tem causado aí. Irmãos, Provérbios capítulo 18 vai dizer que o solitário, ele busca o seu próprio interesse e ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, não é sábio se isolar, não é sábio ficar sozinho, não é sábio cultivar a solidão. Eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta e eu me conecto com o mundo. Isso não muda a realidade da solidão. As pessoas continuam se sentindo sozinhas. Isso não é sábio. Isso, diz a palavra, é se insurgir, é se levantar contra. A sabedoria está querendo me convencer, a sabedoria está querendo mudar a minha vida, mas eu me levanto e resisto à sabedoria. Eu não aceito que a sabedoria dite como eu vou viver. Então, por isso, a pessoa solitária, a pessoa que quer permanecer assim, ela está se insurgindo contra a verdadeira sabedoria, por que não dizer contra a sua própria vida. Queridos irmãos, e esse texto aqui me põe num lugar para pensar. Eu poderia te mandar uma carta, eu poderia te mandar um zap, ia ser mais rápido. Irmãos, eu não estou negando a eficácia, a importância, resolve muita coisa, mas o problema é quando a gente se entrega somente a esse estilo, e a gente se isola cada vez mais, e a gente fica no nosso mundo. Alguns chamam de imundo. É o mundo da internet, não é mundo não, isso é imundo, é imundo. É o mundo da internet, é o mundo da conexão real, do online. Então eu vou ficar em casa agora, porque já tenho culto online. Eu tenho condições de ir, mas aqui eu fico no meu lugarzinho, no meu conforto, na minha vida aqui, e está tudo bem. Eu não preciso estar do lado de ninguém. Eu não preciso ficar naquele negócio de pastor de vai lá, abraça.
Tem gente que se desacostumou com isso. Não gosto dessa pegação, não gosto. E aí a pessoa está cada vez mais só, cada vez mais isolada. Queridos, como isso é perigoso. E eu queria, irmãos, trazer algumas verdades que Deus colocou no meu coração quanto a essa questão da proximidade. Eu prefiro ir até vocês do que escrever uma carta. Eu prefiro estar com vocês pessoalmente do que mandar uma mensagem. Irmãos, eu não posso negar que a proximidade, ela tende a ser evitada porque ela apresenta riscos. A proximidade, ela tende a ser evitada porque ela traz riscos. Sim. Você se aproximar de alguém, você está correndo riscos. Sim ou não? Sim. Salmo 41, versículo 9, vou dar tempo para você abrir, mas tem que ser rápido. Porque a gente está com tempo aí que corre, e eu tenho alguém que fica me cronometrando. Ele já está ali marcando tempo. Quando eu prego, ele diz assim: papai, pregou muito, viu? E mostra o timer. Então vou correr contra o tempo. Salmo 41, versículo 9. Ele vai dizer assim: até o meu amigo. Isso é um salmo messiânico. Jesus, aplicaram esse salmo à realidade que Jesus viveu. Mas também o salmista viveu a sua realidade, em que ele diz: até o meu amigo íntimo. Não era o conhecido da esquina, não era o cara que você conheceu no ônibus, não é aquele cara que entrega pizza na sua casa, é o amigo íntimo. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão. Ou seja, ele estava lá em casa, ele partilhava da mesa comigo, ele comia do meu pão. Até esse levantou contra mim o seu calcanhar. É uma expressão de alguém que pegou pela traição. É alguém que decepcionou o coração desse homem. Irmãos, esse texto foi aplicado a Jesus com relação a Judas, o amigo íntimo, com o qual ele andou 3 anos e meio, com o qual ele comeu diversas vezes. Engraçado que no momento da ceia, poderia ter sido em outro momento, mas foi justamente na hora do partir do pão. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Não foi um espírito maligno ordenado pelo chefe, não foi o próprio Satanás que entrou em Judas na hora da ceia. Ele se levanta e então ele cumpre o propósito de trair Jesus. Então, não é algo incomum quando você vê a vida de Paulo, por exemplo. Paulo, um líder, Paulo que discipulou, que acompanhou, que investiu na vida de muitos. Ele termina a sua carta, que é considerada a última carta que ele escreve, que é a segunda carta a Timóteo. Ele já está preso, e dali ele iria ser executado. No capítulo 4, versículo 16, fazendo isso, irmãos, se você for pegar os versos anteriores, tem uma lista lá. O Demas, que abandona, o Alexandre, que mexia com cobre, ele causou males a Paulo. Se você voltar uns versículos, no capítulo 4 de 2 Timóteo, você vai ver uma relação lá, de gente que abandonou Paulo. E aí no verso de número 16, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer assim: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que bom que ele termina dizendo que isto não seja lhe posto na conta, ou seja, eu liberei meu coração. Mas é inegável que eu esperava que algumas pessoas estivessem comigo, que algumas pessoas me apoiassem. Principalmente ele fala do Alexandre. O Alexandre na primeira carta e na segunda carta. Na primeira carta ele diz que ele, junto com outro chamado Himeneu, eles abandonaram a consciência e naufragaram na fé. E ele entrega eles a Satanás. Olha, sejam entregues a Satanás.
Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Na segunda carta, mais uma vez, ele fala de novo do Alexandre. E diz que ele causou muitos males. Irmãos, certamente o Alexandre é conhecido como um obreiro da época, em que Paulo certamente confiava nele, mas que depois ele se demonstrou alguém não digno de confiança, a ponto de ser colocado ele como um dos acusadores de Paulo. Não é só que ele abandona, ele também acusa. Não é só que ele não quer estar junto de Paulo, porque ele está preso, não, ele vai no depoimento, e ele acusa o Paulo, aquele que foi, por um tempo, seu mentor, seu amigo, seu discipulador, alguém próximo. Irmãos, não é incomum essa realidade de ser ferido, essa realidade da proximidade trazer riscos. Sim, às vezes você se aproxima de alguém, às vezes você nutre um caminhar com aquela pessoa. O problema, irmãos, é que na maioria das vezes, nós nos esquecemos que tanto nós quanto estes, eu estou falando num contexto cristão, são pecadores redimidos que estão vivendo um processo de santificação, mas que ainda não estão prontos. Nem eu, nem você e nem nenhum de nós que está aqui. Todos nós estamos no processo e ainda estamos sendo moldados, lapidados. Isso eu quero dizer que a gente pode errar. Não deveríamos, eu sei que muitos fazem isso de consciência, é como se fosse um prazer, é como se fosse, não preza, não dá importância àquela proximidade e se levanta contra o meu amigo íntimo, que eu confiava, que comia do meu pão. Ele levantou contra mim o seu calcanhar, me traiu. Irmãos, e hoje esse é um dos motivos desse êxodo em relação à igreja, desse tanto de pessoas que têm saído desigrejadas e não querem mais estar congregando. E está aí conflitos com pessoas, traições, decepções, não volto mais, porque, nossa, aquele cara ali, aquela pessoa do meu grupo, da minha convivência, que estava ali comigo e sabia de toda a minha vida, meu coração foi aberto, ele me traiu, sim, irmãos. Proximidade traz riscos, proximidade traz desafios, e que muitas vezes nós vamos ser decepcionados, e muitas vezes vamos decepcionar. Isso vai acontecer. Aí eu pergunto, será que Jesus se arrependeu? Será que Jesus ficou assim, nossa Deus, eu devia ter feito tudo só. Eu devia ter pedido ao meu pai que mandasse uma legião de anjos para me ajudar na proclamação do Evangelho. Mas contar com Judas, contar com Pedro, contar com esse, com aquele. Será que Jesus, se voltasse hoje, ele mais uma vez correria o risco que ele correu? Será que, sabendo, irmãos, do que iria acontecer e por que iria acontecer, Jesus mais uma vez se submeteria a isso? Eu ouso a dizer que sim. Porque, irmãos, do contrário, Jesus não teria deixado a sua última instrução: faça discípulos. Faça daquelas pessoas que estão sem Jesus, sem Deus, pessoas que vão crer em Deus, mas pessoas que vão estar próximas a vocês. Faça discípulos. Jesus não teria reforçado o seu propósito. Então eu imagino que se Jesus fosse voltar ou fosse vir a sua primeira vez na terra, ele escolheria mais uma vez os seus discípulos, mesmo sabendo que ele corria um risco de ser novamente traído, novamente abandonado. Aí não, pastor, aí me chamou de bobo, não é possível. Cair num erro uma vez, tudo bem, mas duas vezes, Jesus faria de novo. Jesus faria de novo. Quantas vezes a gente errou com ele e ele nos chamou de novo para perto dele.
Quantas vezes essa semana você fez algo que Jesus não se agradou e Jesus chamou você de novo para estar com Ele? Ele faria de novo. Queridos, eu falei sobre o risco, mas eu queria encerrar, caminhar com 3 benefícios que eu quero ser breve em relação ao resgate da proximidade. Eu tenho que resgatar isso na minha vida. Eu não posso ser essa pessoa que me satisfaz em conhecer as outras apenas pela tela de um smartphone. Eu preciso me aproximar, eu preciso estar junto de gente, eu preciso estar perto. Pastor, o alcance do calcanhar vai me pegar, vai te pegar, vai. Mas e daí? Você quer optar pelo quê? Pela solidão? Você quer optar por uma vida protegida, mas isolada? É isso que você pretende fazer, irmãos? Esse não é o caminho da sabedoria. Quem age assim se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, 3 benefícios para você dar glória a Deus. Primeiro benefício em nos aproximarmos. Isso nos enriquece espiritualmente. Nos aproximarmos, Romanos capítulo 1, versículo 11, vai abrindo aí. A proximidade nos enriquece espiritualmente. Me aproximar do irmão, pastor, mas eu sou um líder. Eu que tenho para dar e não tenho para receber. Ei, meu irmão, caiu do cavalo. Romanos capítulo 1, versículo 11. Paulo vai dizer assim: porque desejo muito vê-los. Ele está falando a uma igreja que ele não tinha fundado. Ele conhecia, sabia da realidade, conhecia alguns irmãos, mas a tradição coloca a Pedro a fundação da igreja de Roma. Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas o fato é que ele está escrevendo aos irmãos em Roma, e ele diz assim: eu desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Verso 12. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Ou seja, é uma troca. Eu quero ver vocês, não quero só ficar escrevendo. Irmãos, isso parece uma similaridade entre os verdadeiros líderes, que não tendem a ficar isolados na sua torre de marfim. Eles estão junto das pessoas. Já dizem que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Portanto, irmãos, quando você vê o pastor ali na porta, não corre não. Eu quero te dar um abraço, eu quero apertar a sua mão. Irmãos, esse homem aqui, ele disse assim: eu quero ver vocês. E o propósito é repartir um dom espiritual. Não é o dom do Espírito, irmãos, porque só o Espírito pode dar os dons, as manifestações de cura, de profecia. Não é esse dom que ele está falando. Ele está falando de um compartilhar de palavra, de fé, de experiência que vai fortalecer. Só que ele diz assim: não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Ele vai dizer para, no verso 12, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, ou seja, a minha fé junto com a sua fé, sendo trocada ali aquele dom, aquela experiência, aquela ministração, aquela palavra, a gente vai se fortalecer, então, irmãos, em suma, quando eu me aproximo de um cristão, a fim de compartilhar a vida com ele, tanto ele, quanto eu, estaremos sendo ministrados, consolados, fortalecidos, encorajados. Irmãos, isso é muito tremendo, porque um líder como Paulo, ele poderia pensar assim: eu estou num patamar de apenas dar, eu não preciso receber. Irmãos, mais do que nunca, os pastoras têm sido conclamados à consciência de que não podem estar só.
Na nossa convenção, por exemplo, há uma mobilização de fortalecer o que é chamado de pastoreio de pastores. A gente fica assim, olha, pastoreio de pastores não é pastoreio de ovelhas. Não, isso o pastor faz com seus irmãos, com as ovelhas. Mas o pastor também precisa ser pastoreado. Então, pastoreio entre pastores. Irmãos, mais do que nunca, uma realidade séria. E nós vimos aí tantos relatos há tempos atrás e atuais também, de pastores se suicidando, justamente por se verem nesse mundo solitário, em que ele tem que se virar sozinho, em que ele não precisa da ajuda de ninguém. Isso é do cão, porque aquele que se isola, diz Provérbios 18, que lemos agora há pouco, ele se insurge, ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Irmãos, é poderoso a realidade, a poderosa realidade da proximidade. Quando você interage, quando você partilha de vida, de palavra, de fé, de experiência com outro irmão, irmãos, isso é poderoso. Salmo 133 diz que é na união da igreja, quando a igreja está junto, quando o povo de Deus está junto, que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Esse momento nosso, irmãos, talvez a gente não esteja interagindo uns com os outros nesse momento, dada a liturgia de um culto. Mas, irmãos, só esse estar junto nos fortalece, nos encoraja, nos consola. Imagina quando eu digo assim: ô irmão, eu ia te mandar uma mensagem, mas eu prefiro que a gente se encontre. E aí você pode sentar com aquela pessoa, você pode ouvir aquela pessoa, você pode ministrar e ser ministrado. E depois termina aquele momento e pode agradecer a Deus. Deus, obrigado pela vida do meu irmão. Irmãos, que tremendo isso, o mundo não conhece. O mundo não conhece. E o problema, irmãos, é que a igreja está perdendo essa realidade, que foi alimentada por muito tempo. Hoje, irmãos, nós estamos aí, num contexto do advento do imundo. Dessa realidade que eu me satisfaço em pegar o meu celular e conversar com você 1 hora, 2, 3, e nunca te ver. Eu prefiro estar aí com você. Segundo benefício, além do ser enriquecido espiritualmente, você e eu saímos mais ricos quando a gente está próximo a alguém, quando a gente está próximo a um crente, a um cristão, quando a gente ministra e é ministrado, a gente sai mais rico daquele encontro. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Aproveita, pega na mão do seu irmão mais uma vez aí. Irmão, essa igreja aí é uma pegação. Irmão, abraço. Segunda importância ou benefício é que a proximidade, queridos, ela reacende em nós, presta atenção, ela reacende o queimor da fé, o ardor da fé. Lucas capítulo 24, vai lá rapidão, versículo 13, eu já vou lendo, tá? Se você for rápido, pega comigo a leitura. Lucas 24, versículo 13, a palavra diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Abre parênteses, só para te lembrar que esse evento aconteceu naquele momento da morte e ressurreição de Jesus. Então, até então, esses discípulos não tinham tido a experiência de ver Jesus ressuscitado. Algumas mulheres viram, o Pedro viu que o túmulo estava vazio com João, mas ainda era aquela incógnita, aquela interrogação, será? E eles estavam tristes. Vamos voltar para a cidade e conversando, o coração fechado, triste por tudo que tinha acontecido. Como foi que fizeram isso ao nosso mestre, a Jesus, e etc. E diz aqui que o verso 14, iam conversando a respeito de tudo isso. Verso 15,
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Irmão, não é à toa que Paulo, que João e que os crentes querem estar próximos. Nesse mundo de internet, procure estar próximo. Jesus poderia ter mandado um anjo lá na casa desses 2 discípulos e escrever na parede assim: ei, eu estou vivo, acreditem. Aí eles iam abrir a porta, e quando entrassem, uau, quem escreveu isso? Jesus poderia ter mandado uma mensagem assim, na realidade da época. Ele poderia ter feito qualquer coisa, mandado, sei lá. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele naquela época já sabia o que era um painel de LED. Então vai que aparece um painel de LED lá na casa dos discípulos. Irmão, Jesus poderia ter mandado mensagem, correio, qualquer coisa, mas ele preferiu se aproximar. Os discípulos caminhando e Jesus entra na conversa, gente. Maior sem educação, se fosse um nos nossos dias. Eu estou conversando aqui e chega um que eu não conheço e entra no meio da conversa e ainda pergunta: o que vocês estão conversando? Hoje, no nosso tempo, que a gente não aceita isso, diria assim: é da sua conta? Não é educado, não é? Jesus se aproximou e perguntou: e aí, gente, o que vocês estão conversando? Me insere nessa conversa, deixa eu participar também. Irmãos, e a conversa foi tão boa. Eles caminharam 10 quilômetros, eu imagino, irmãos, que foram os 10 quilômetros mais poderosos que esses homens viveram, e chegando lá, ainda entram em casa, partem o pão, comem juntos, aleluia, proximidade. E aí quando Jesus é reconhecido e desaparece, os discípulos, no verso 32, disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Ou seja, o meu coração foi reaceso com a proximidade de Jesus. O meu coração se reacendeu, o meu coração voltou a queimar. Sabe, irmãos, tem muita gente congelando na fé, não é esfriando não, é congelando. Tem gente que está morrendo de hipotermia dentro da igreja, é porque não quer se aproximar, é porque não quer estar perto, não quer estar junto. A minha vida ninguém se mete. Ei, Jesus é aquele que se mete na conversa. E não está nem aí não. Agora, se a pessoa quiser dar um break, é a opção dela. Mas graças a Deus que esses discípulos nos ensinam. Entra aqui na conversa, vem, fica aqui. Irmãos, lembrando, até então eles não tinham reconhecido Jesus. Para dizer assim, mas também, se Jesus estivesse querendo entrar, claro que mas eles não estavam reconhecendo Jesus ainda. E chamaram um estranho para comer com eles. Eles ainda não haviam reconhecido Jesus. Queridos, eu quero te encorajar a se aproximar de Cristo através do seu corpo, que é a igreja. Jesus talvez não venha na nossa realidade assim, agora, hoje, amanhã. Mas, irmãos, quando um crente, parte do corpo se aproxima de você, é como se Jesus estivesse se aproximando. Porque na dinâmica da imagem que é retratada, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, se a igreja se aproxima, Cristo está se aproximando, porque, irmãos, eu nunca vi um corpo decepado andando aí sem cabeça. Jesus, ainda que não possa ser visto, mas Ele está conosco, Ele é o cabeça da igreja, e quando tem um cristão, Ele está lá, e quando 2 ou 3 se reúnem em nome dEle, Ele diz: eu estou lá com eles. O cabeça não está em algum lugar, irmãos, Ele está com a igreja. Então, irmãos, permita
que a igreja, que o irmão se aproxime, entre numa conversa, permita que esse fechamento, essa resistência, esse muro de Berlim, até ele caiu, ele seja quebrado também dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã. Permita que alguém se aproxime, permita prestar contas a alguém, permita ser questionado por alguém, claro, em amor, irmãos, não é aquela pessoa tamba, aquela pessoa chata, como alguém já disse, na ala extremista do islamismo tem os xiitas, e tem uma ala extremista na igreja que são os chatos. Então, tem irmão que é chato. Mas, irmãos, veja bem, não é por isso que a gente vai se fechar. Às vezes um irmão chega lá, e aí, irmão, tudo bem? Você está bem? Não te vi. A pessoa já fica ali armada, da sua conta. Não fala, né? Dá um sorriso meio amarelo, mas fica aqui por dentro. Quem está falando? Eu sou o líder. Aleluia. Eu sou o homem das experiências com Jesus. Eu sou aquele que tem as revelações. Irmão Paulo, ele está dizendo, a gente compartilha de uma fé mútua. Vocês são enriquecidos, eu também sou. Eu brinco, irmãos, mas na verdade não é brincadeira, não, é real. Eu e a pastora Tássia damos curso de noivos já há um tempo. E atualmente a gente optou por um curso só com o casal. Por isso que a gente só atende os irmãos da igreja. Então, irmãos, eu digo sempre, quando a gente ministra, a gente é ministrado. A gente está ali, né, conversando, instruindo, e ao mesmo tempo a gente se sente instruído, na troca, no compartilhar. Então, esses discípulos tiveram o coração reaceso, esses discípulos tiveram o coração ardendo de novo, porque eles se permitiram quebrar as muralhas e deixar um estranho entrar na conversa, atropelar a conversa e dizer: o que é que vocês estão conversando? E você pode vir que a gente vai te inserir. Você está na igreja, irmão. A igreja não pode ter afins, pode ter panela, mas é sem tampa. A igreja pode ter panela? Pode, no sentido de pessoas que você tem uma afinidade. Às vezes você tem uma afinidade, você tem uma realidade na sua vida, você é pai de uma criança e tem um outro ali que é pai de uma criança também. Isso gera uma afinidade, uma identificação. É comum. Agora, o problema é quando a gente se fecha. Nesse grupinho, pago para entrar, resto para sair. Ninguém entra, ninguém sai, todo mundo fechadinho aqui entre nós. E aqui é aquela coisa, um por todo. Ei, meu irmão, panela sem tampa. Deixa as pessoas entrarem. Talvez elas entrem lá, não gostem e saia. Deixa sair também. Deixa sair. A panela é sem tampa, tanto para entrar quanto para sair. Às vezes não gosta. Irmão, tem gente que chega aqui na igreja, vem um culto, vem dois, legal, não gostei muito do pastor, não. Pode sair também, irmão. Não, se eu falar com o pastor que eu vou sair da igreja, vai amaldiçoar. Amaldiçoar o quê, irmão? Vou te abençoar. Vou te abençoar. Às vezes com o coração triste, com o coração sentido, mas eu vou te abençoar. Não estou dando um ensejo, não. Talvez você esteja dizendo assim, aleluia. Senti uma confirmação de conversar com o pastor agora. Proximidade com o corpo de Cristo. E para terminar, a terceira vantagem, benefício de se aproximar. Primeiro, a gente se enriquece. Sim ou não? A gente conversa com o irmão e sai lá mais rico, encorajado, consolado, animado, fortalecido. Segundo, a gente é reaceso na nossa fé. Nosso coração da gente ardia no peito, quando ele nos falava. É tão bom, irmão, estar perto de um crente. E a gente começa a conversar e de repente o coração vai aquecendo, tão bom. Além disso, irmãos, e para terminar, a proximidade
aponta, a proximidade aqui aponta para uma realidade lá. A proximidade na terra aponta para uma realidade na glória. João 14, 2 vai dizer assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Tem para você e tem para essa pessoa que está do seu lado. Você achou que ele não ia, né? Você achou que não tinha lugar para ele, mas tem. Viu? Tem. E aquele irmão que você diz assim, não quero conversa com ele, tem casa para ele lá também. E eu abençoo você que tem algum problema com algum irmão, a passar a sua eternidade dividindo um quarto lá no céu, você dormindo numa beliche, você em cima, o seu irmão embaixo, e ele vai balançar essa cama, ele vai roncar. Eu desejo isso para você. Se não quiser resolver aqui, Jesus vai resolver isso lá. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Proximidade. Irmãos, não bastou 3 anos e meio com os discípulos aqui na terra, não bastou. Isso assim, está pouco. Vou preparar um lugar, e vou voltar, e vou buscar vocês, e quem vocês ganharem para o meu reino, e vou levar todo mundo para a minha casa. Não é para ficar o tempo de um churrasco, não. É para ficar a eternidade toda ao meu lado. Oh, meu irmão, Jesus gosta de estar junto. Por isso que ele é chamado Emanuel, é conosco. Por isso que ele se encarnou. Ele poderia ter vindo num holograma, irmãos. Mas ele se fez carne. Ele nasceu. Você já imaginou o rei que criou? A Bíblia diz em Colossenses que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é antes de todas as coisas. Ele teve que aprender a falar. Ou você acha que Jesus já saiu do ventre de Maria dizendo: Pai do Senhor, irmã, eu sou Jesus, tá? Sou um bebê ainda. Você achou que eu ia chegar chorando? Eu estou chegando falando em mistério. Eu estou chegando já dando o rolo da profecia que vai acontecer. Não, Jesus teve que aprender a falar. Teve que aprender a ler. Por que ele fez isso? Para estar junto, para estar perto, para estar próximo. E ele disse assim: vou preparar lugar, vou voltar e vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. Quem quer ir para lá, dá um glória a Deus. Dá uma olhadinha, seu irmão levantou a mão também. Eu vi que ele levantou. Então não tem jeito, irmão. Vai ser você e essa pessoa lá também. Está aí, para sempre. A minha pergunta para a gente orar. Cadê o Ministério Louvor? Pode vir. Você é daqueles que evita a proximidade porque tem medo do risco? Você diz assim: pastor, mas eu corro risco? Corre, irmão, corre. Corre sim. Você vai comer com pessoas, você vai chamar gente para partilhar do pão. Vai ter algumas pessoas, não serão todas não. Algumas pessoas serão bálsamo, vão te enriquecer, vão aquecer seu coração. E outras pessoas vão levantar o calcanhar. De 12, mais especificamente levantou. Não serão todos, mas alguns podem ter. Aí eu pergunto: você é daquele que prefere estar no seu mundo? Você é como João. Eu poderia escrever, mas eu prefiro ver você pessoalmente. Eu
prefiro te encontrar. Eu prefiro partilhar de um momento com você. Eu prefiro que a gente converse. Será que você e eu podemos aceitar esse desafio? De abrir o nosso círculo e deixar pessoas novas entrarem? A mais do que isso, convidar pessoas a entrarem. Porque a gente diz assim, não, está aberto, mas você não se aproxima. Quem está ali vai dizer assim, ih, vou nada. Chama. Vem cá, vem cá. Vamos conversar. Que você começa o nome mesmo? Irmão, dá uma de João sem braço, entra na conversa de alguém. Tem gente, irmão, quando eu aceitei Jesus, eu fiquei um bom tempo sozinho na igreja, porque eu tinha vergonha. Você está vendo uma pessoa que teve que lutar com a timidez por muito tempo. Então eu entrava e eu via pessoas e eu tinha vergonha. E às vezes não tinha ninguém para me chamar. Eu louvo a Deus pela vida de um irmão chamado Afonso. Afonso foi alguém que Deus usou para me inserir. Eu cheguei na igreja. Ele olhou para mim, eu nem batizado era, ele disse assim, ô jovem, você é batizado? Eu disse, não. Você quer me ajudar aqui na sonoplastia? E eu olhei para aquele lugar cheio de botão. Você não sei mexer com isso. Ele disse, eu te ajudo. Batiza, depois você me procura. Irmãos, eu batizei e não procurei. Quem me procurou? Afonso. Ei, já batizou? E agora vamos. Te ensino. Irmãos, a partir daquele momento eu comecei a conhecer outras pessoas, porque Afonso era mais antigo de igreja. Ei, irmão mais velho! Oi, irmã mais velha. Dá uma olhada nos irmãos mais novos. Chama eles para perto. Amém? Chama eles para perto. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu pedi para cantar uma música de 1000. Não, brincadeira. Não é tão velha, não. É nova, essa é nova. Mais ou menos nova. Algumas pessoas vão lembrar claramente que são da época, né? Mandalgiza, eu lembro muito da irmã cantando essa música. Nossos cultos na congreguinha, nossos cultos aqui, nós cantávamos: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Lembra, irmão? Você lembra? Lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou com você. O amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Alguém acende a lâmpada, por favor. Queridos, eu queria, a gente já está encerrando, tá? Mas eu queria perguntar, quem está aqui na igreja há menos de um ano? Levante a mão. Menos de um ano. E eu queria que você que está há mais de um ano olhasse para as mãos que estão levantadas. E o irmão mais velho, a irmã mais velha. Pastor, de novo. De novo. Você vai procurar o irmão mais novo. Agora aqui, você, irmão mais velho, vai procurar o irmão mais velho, que está com a mão levantada.
E você, irmã mais velha, vai procurar a irmã mais velha que está. Fica com a mão, só baixa se chegar um irmão. Só baixa se chegar um irmão. Fica com a mão levantada. Cadê os irmãos mais velhos? Não é de idade não, viu? É de casa. Aí, quem está menos de um ano? Levanta a mão. Menos de 2 anos. Menos de 2 anos ainda está começando. Menos de 2. Olha lá, olha lá, olha lá ali atrás, uma irmã levantada. Pode não, viu, Atinhos? Você não pode não. Orar com ela não. Cadê o irmão? Ali, ó. Ali, ó. Daniel e Marina. Irmão mais menos de 2 anos. Pertinho da Marina ali também, uma irmã. Agora os demais podem orar por quem você quiser. Só não vale por quem você já fica próximo 24 horas. Então, marido e mulher não serve. Pai e filho não serve. Porque você já fica próximo. É alguém que você não esteve próximo, talvez essa semana. Procura alguém que a gente vai encerrar com essa oração e com essa canção. Vai aí até ele e diz assim: meu irmão, eu quero te dizer que somos um no amor do Senhor. Vamos cantar de novo? Aleluia. Cadê a irmã Dalgisa? Irmã Dalgisa fica. Eita, irmã Dalgisa foi embora. Cadê a irmã Dalgisa? Vem cá cantar, irmã Dalgisa. Eita glória. Irmã Dalgisa, esse povo de hoje está fraco, né? Andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Perdoa, irmão. Eu sou com você. O amor do nosso Pai, somos um, o amor de Jesus. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai, somos um, o amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, permita-se aproximar. Amém ou não? Amém. Irmãos, a gente faz de tudo, até um cafezinho e um chá ali atrás, a gente coloca. Não é porque você não tem café em casa não, irmão. Talvez seu café seja até melhor do que esse. Para você ficar um tempinho para conversar com alguém. Encerrando, eu queria perguntar: tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Pastor, como assim? Talvez você entrou aqui e ainda você não recebeu esse precioso Jesus para mudar a sua vida, para escrever seu nome lá no livro da vida. Quando Ele chamar a gente para morar na casa dele, Ele vai olhar a lista e vai dizer: João, está aqui, está aqui, está aqui. Chama ele. Mas você não tem essa certeza ainda. Você quer ter essa certeza, quer entregar sua vida para Jesus. Tem alguém hoje aqui? Pastor, eu quero. Levanta a mão. Se você é essa pessoa que está aqui, que gostaria de entregar sua vida para Jesus. Tem alguém nessa noite? Faz um sinalzinho aí com sua mão, bem alto para eu ver. Se tiver alguém que quer entregar. Marcelinha, todo culto, ela entrega a vida para Jesus. Todo culto. Aqui, irmã Celinha, eu estava pregando com a pastora Tássia lá no Triângulo Mineiro. E eu fiz um apelo. Disse: talvez você nunca confessou publicamente que Jesus era o seu Senhor. Um pastor de 74 anos.
que é o líder da seccional do Triângulo Mineiro, ele foi à frente aceitar Jesus. Ele disse assim: eu nunca fiz isso publicamente. Eu lembrei da irmã Marcelinha, toda vez que faz o apelo, ela levanta a mão. Hoje, alguém que nunca fez. Tem alguém? Nunca fez. Pastor, nunca fiz isso. Queria fazer hoje. Queria entregar minha vida para Jesus hoje. Queria que Jesus entrasse na minha vida e fizesse uma mudança lá dentro. Tem alguém? Não? Então vamos agradecer a Deus por essa noite. Amém. Amém, irmãos? Neia, que bom te ver, viu? Deus abençoe. Lucas, cadê o Luquinhas? Ali, Luquinha mais nada, Luquinha está com bigodão de delegado. Deus abençoe, Luquinhas. Que bom ter vocês aqui. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Dá a mão ao seu irmão, vamos orar. Vamos orar. A Bruna Stephanie vai fazer essa oração. Eu já vou ministrar a bênção apostólica que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Mas não encerrou não, a Bruna vai fazer essa oração. Logo após a oração, você pode dar um abraço no seu irmão. Estamos despedidos em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na Tua casa como igreja. Senhor, obrigada, porque a cada reunião o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos despertado, e nós te pedimos, Senhor, que essa semente, Deus, venha germinar dentro de nós e que nós possamos ser transformados dia após dia, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a nossa semana, a semana de cada um dos meus irmãos, que seja uma semana de portas abertas, que seja uma semana de respostas do Senhor, que seja uma semana de cura, que seja uma semana de provisão, que seja uma semana, Senhor, e que o Senhor possa revelar a Tua vontade para cada um de nós. Nós te pedimos que o Senhor seja conosco em cada dia dessa semana, nós consagramos ela a Ti. Que o Senhor esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus meu amor.